Isso aí. Felipe e Natanael, ele tinha convidado mais dois para participarem, para segui-lo, para acompanhá-lo. E aí diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. Eles o encheram totalmente, e então lhe disse, agora tire um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram, e quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubesse, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. Quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus. Pai querido e amado, eu coloco diante de Ti cada pessoa que chegou aqui. Amém. Cada pessoa que veio ouvir a Tua palavra. E o Senhor sabe, Pai, o contexto em que cada um está inserido, o que cada um está enfrentando na sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira, saúde. O Senhor sabe tudo, Pai, porque o Senhor tudo vê. Amém. Não há nada que aconteça na nossa vida que o Senhor não veja. Então, Pai, que Teu Santo Espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso professor, que é o nosso ajudador, ministre ao coração dessa mulher, desse homem, aquilo que ele precise, aquilo que ele necessita, aquilo que ele carece, que ele receba diretamente das Tuas palavras e do poder do Teu Espírito. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é muito bom. Amém. A experiência, querido, de quem tem filhos, a experiência de quem tem alunos, professores, a experiência de quem tem funcionários, pessoas que trabalham debaixo da sua orientação, é que tem pessoas, principalmente em relação aos filhos, né? Tem filhos que você só precisa falar uma vez. Você não precisa insistir. Falou uma vez, você já sabe que ele ouviu, o que ele vai fazer. Assim como também pessoas com quem você trabalha. Já tem outros, né, que dão mais trabalho. Não, fulano eu tenho que falar com ele 1, 2, 3 vezes, e assim mesmo eu ainda tenho dúvida se ele vai fazer o que eu estou pedindo. Ah, fulano eu tenho que falar de uma forma muito especial, porque ele é resistente, ele é duro, ele é teimoso. A gente vê isso aqui, queridos, que a gente vê no dia a dia, em família, trabalho, escola, igreja. A gente vê que os discípulos de Jesus, eles também eram assim. Nós vemos que algum deles que foram chamados por Deus, eles imediatamente, por exemplo, semana passada a gente falava de Eliseu, jogou o manto, na mesma hora ele já sabia o que acontecia, disse, deixa eu ir pedir a beijar meu pai e minha mãe, imediatamente. Quando Deus falou com Moisés, Moisés já foi resistente. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Né? Quando Deus chamou Jonas, o pastor Pablo pregou bastante aqui para a gente, Jonas foi resistente. Em vez de fazer o que Deus pedia, ele fazia exatamente o contrário.
Não sei se você conhece gente assim, né? A gente vê que os profetas, os discípulos, eles às vezes, um deles foram fáceis, obedeceram, seguiram, outros não, foram resistentes, né? O próprio profeta Jeremias, que é um dos profetas maiores, Jeremias, quando Deus chamou ele, disse: quem sou eu? Não passo de uma criança, não tenho condições de fazer isso que o Senhor está me pedindo. Se você vê, cada pessoa que foi chamada por Deus, umas foram obedientes, outras foram resistentes. No seu caso, como é que você foi quando Deus te chamou? Quando Deus te chamou, quem é que foi aqui, na primeira vez já veio, na primeira vez já se entregou, na primeira vez já marcou o batismo? Alguns de nós, né, fomos obedientes. Já outros de nós fomos bastante resistentes. E às vezes coisas mesmas aconteciam. Não é? Um dos pastores que mais gastou tempo comigo foi o falecido pastor Leonardo Abud, né? Ele me discipulava muito, ele me ensinava muito, ele gastava tempo comigo. E ele era um homem que, quando ele contava, ele me contou isso pessoalmente, né? Primeira vez que ele foi convidado para vir aí uma igreja, o pneu furou. Aí ele não foi à igreja. Segunda vez que ele foi convidado para a igreja, o carro bateu. Aí ele não foi à igreja. A terceira vez que ele marcou de ir à igreja, ele ficou doente. Então na cabeça dele já passava assim, ó. Vê se passa pela sua. Eu acho que eu não tenho que ir esse negócio de igreja, não. Eu acho que esse negócio de igreja não é comigo, não. Porque cada vez que eu penso em fazer alguma coisa, acontece algo que não é bom. E ele foi um dos pastores, queridos, início da nova vida, raiz da nova vida, foi um dos pastores que mais abençoava o culto dele, milagres aconteciam, Deus se manifestava de uma forma especial, né? Muito do que eu faço, eu aprendi com ele, eu vi ele fazer. Então, eu estou contando dele que a resistência que ele teve no princípio de entrar para o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus, né? No meu caso, querido, eu fiquei imaginando que a minha resposta para Deus foi muito parecida com a resposta que eu dava como filho para o meu pai e para minha mãe. Quem é que se considera que foi um excelente filho? Excelente filho. Tudo que teu pai pedia, você fazia. Tudo que a tua mãe fazia, você pedia. Nunca escondia nada dela. Eu vejo que o meu chamado, quando Deus me chamou, quando eu comecei a ser o Espírito Santo se mover na minha vida, foi muito parecido como era com meu pai e com minha mãe. Com meu pai e minha mãe, tinha hora que eu obedecia. Tinha hora que eu resistia. Tinha hora que eu ficava até contra. Falava com meu pai dizia assim: pai, vou fazer isso. Ele nem por cima do meu cadáver. Aí eu, abusado que era, eu dizia: então deita que eu vou passar. Então, eu vejo, queridos, que na minha vida, assim como eu era com meu pai e minha mãe, eu também fui muito com Deus. Deus, ele teve que entrar na minha vida pouco a pouco. Um dia mais, um dia menos. Aí ia à igreja, frequentava, depois passava um tempo sem. Aí, às vezes vinha um corinho na minha cabeça. Eu fui, vai, não vai, entra, não entra. Eu levei um tempo para, vamos dizer assim, me entregar completamente nas mãos do Senhor. Você vê alguma relação, isso aqui é uma coisa para a gente pensar, no seu relacionamento com o teu pai e a mãe,
Você vê alguma relação com o teu relacionamento com Deus? Se você vê, né? Muito da obediência que você tem a Deus, você aprendeu com quem? Com o pai e com mãe. Muitas coisas que você, quando chegou na igreja e começou a ouvir a palavra, algumas vezes você parava e dizia assim, meu pai falava sempre isso. Ouvindo na igreja. Meu pai falava isso, minha mãe falava isso, não é? Eu me lembro de ocasiões, né, que eu endureci o coração, não fiz o que meu pai e minha mãe fez, mandou, disse, orientou, falou, e eu colhi consequências. Aí depois chego na casa de Deus, eu ouço a palavra e vejo, né? Então, é interessante. É interessante a gente ver aqui, querido, que o Senhor Jesus, como filho que era, como nós, Amém. Jesus era filho de Deus Pai, mas também era filho de Maria e José. Não é? A gente vê aqui que Jesus também tinha seus momentos de resistência. Amém. Jesus também tinha seus momentos de vontade própria, se você me entende. Né? Tem uma passagem que ele foi para Jerusalém com seu pai e sua mãe para celebrar a Páscoa, e lá ele entrou no templo, começou a ensinar, esqueceu de pai e mãe, esqueceu de família, esqueceu de tudo. E o pai e a mãe foram embora. Quando estão voltando, cadê Jesus? Cadê ele? Será que está com fulano tal? Será que está com o grupo tal? Tá? Tiveram que voltar a encontrar Jesus, e aí a mãe repreendeu ele. Ele disse, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Então Jesus também tinha os seus momentos, se podemos dizer assim, né, de vontade própria. Já adulto, diante da sua paixão que estava se aproximando, no Monte das Oliveiras, ele fez uma oração e que disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aleluia. Ou seja, Jesus ali estava representando a gente quando a gente resiste a algo que Deus pede para a gente. Há um chamado de Deus. Há algo que Deus fala. E quando Deus fala, Ele pede. Amém. Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer que dentro dele existia uma vontade própria, como existe dentro da gente. Amém, querido? Amém. Aqui no seu chamado a iniciar o seu ministério, você percebe que ele foi provocado pela mãe dele. E a princípio, ele não queria fazer o que a mãe estava induzindo ele a fazer. Isso acontece com você, meu irmão? Agora você é adulto, né? Tua mãe fala, você faz tudo que ela pede. É para rir mesmo, né? Duvido que tua mãe tenha pedido uma coisa e você diz, eu não vou fazer isso não. Às vezes fez até pelas costas. Querido, a gente vê aqui com Jesus, aconteceu com Jesus, o que acontece com a gente. O que acontece com a gente? Nós já sabemos, nós que estamos aqui, sabemos que somos chamados por Deus. Amém. Amém? Ou você ainda tem alguma dúvida que você é uma pessoa chamada por Deus? E chamado para um propósito. Deus te chamou porque Ele tem um propósito que está na tua vida. A gente já sabe, Romanos 8, 28, que todas as coisas que já nos aconteceram e acontecem ainda hoje, elas cooperam para o bem desse propósito que Deus tem com a minha vida. Será que você consegue repetir? Todas as coisas que já me aconteceram e ainda acontecem hoje, cooperam para o bem do propósito que Deus tem com a minha vida. Amém, querido? Amém. E a gente já aprendeu aqui, eu estou repetindo algumas coisas, né? Porque eu sou
Eu sou assim mais ou menos, né? Eu vou de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. A gente já sabe, olha, eu sou um cara chamado por Deus para um propósito. Você consegue repetir isso? Falando para você mesmo? Eu sou uma pessoa chamada por Deus para cumprir um propósito que Ele tem com a minha vida. Já aconteceu muita coisa, mas Deus ainda tem um propósito. Se a gente olhar para os discípulos de Jesus, um era zelote, um era publicano, a outra era, o outro era pescador, cada um tinha passado por situações várias, mas eles sabiam que tudo isso que eles já tinham vivido, eles estavam a favor de um propósito que Deus tinha com a vida deles. Amém? Amém. Esse chamado que Deus tem para a nossa vida, às vezes acontece no meio do cotidiano. Repetindo, semana passada, Eliseu trabalhando, fazendo o seu trabalho com 12 juntas de boi, e vem aí um profeta, né, que se vestia com uma roupa esquisita, que comia gafanhoto e mel, que dieta maravilhosa, né, minha gente? Gafanhoto e mel, né? Vem um profeta e de repente lança sobre ele um manto, que era um chamado de Deus, e a vida dele mudou. Mal sabia ele que Deus ia transformar ele no profeta que mais milagres realizou depois de Jesus. Foi o profeta Eliseu. Tudo começou com Elias lançando um manto sobre ele. Elias realizou 7 milagres e Eliseu realizou 14. Um deles depois que morreu. Depois que morreu, foram mexer lá nos ossos dele e um milagre aconteceu. Amém? Amém. E aqui, queridos, a gente vê, né, que esse chamado de Deus para nós nem sempre é dentro da igreja. É às vezes no dia a dia. É às vezes no cotidiano que acontece. Jesus aqui estava estava no meio de uma festa de casamento. Será que Deus pode falar com alguém no meio de uma festa? Pode. Eu conheço histórias, gente, histórias de pessoas que Deus falou com elas nos piores lugares possíveis. Eu conheço uma pessoa que Deus falou com ela no meio de uma escola de samba, desfilando no carnaval. E aí, de repente, a pessoa teve um clarão. O que eu estou fazendo aqui? Glória a Deus. Deus tem um chamado para a minha vida. Graças. E o primeiro buraco que ela achou, ela entrou e se afastou daquilo, se livrou daquelas roupas. Porque Deus tem um chamado comigo. Então Deus pode falar, queridos, em qualquer lugar. Amém. Em qualquer lugar, Deus. Eu conheço uma pessoa que Deus falou com ele dentro de um terreiro, onde ele estava lá, estava se fazendo uma oferenda lá, e no meio disso Deus falou: sai daqui, aqui não é teu lugar. Graças a Deus. E de fato ele saiu. E no próximo domingo ele estava na igreja, Graças a Deus. testemunhando para todos que, olha só, eu estava lá na tal coisa e de repente uma voz falou: sai daqui, procura uma igreja evangélica mais próxima que tiver. E ele entrou, por acaso eu estava lá. E aí, então, querido, Deus pode falar com a gente em qualquer situação. Não há impedimento para Deus falar. Amém. Para a gente há. Às vezes você, no teu trabalho, na tua casa, no meio da tua família, eu digo: eu vou ficar de boca calada, porque se eu falar alguma coisa aqui vai criar uma confusão. E aí você fica calado. Mas para Deus, ninguém cala a boca de Deus. Deus fala a todo momento. Ele fala a todo momento. O problema é que nem sempre a gente ouve a sua voz.
né? Estava falando aqui de Salmo 23, tem o Salmo 95 que falava, olha, hoje se Deus falar com você, não endureça o seu coração. Amém. Porque quando você endurece o coração para Deus, o teu destino é o deserto. Agora, quando você ouve que Deus fala com você, Deus tem descanso para você. Amém. Deus tem solução para você. Amém. Deus tem saída para você. Deus tem uma nova vida para você. Amém? Então Jesus estava lá com os seus discípulos, ele ainda não tinha todos os seus discípulos, eram só alguns deles, outros ainda viriam, mas Jesus estava lá no meio de uma festa, Jesus ali conversando, batendo papo com os seus discípulos, que ele estava formando. Aí vem Maria, sua mãe, chega para ele e fala assim, eles não têm mais vinho. Vem Jesus, vem a Maria, mãe de Jesus. Tem alguma Maria aqui? Amém. Eita. Vem Maria, mãe de Jesus, e diz para ele, vamos dizer assim, se ela era como uma mãe, como você, meu filho amado, minha filha querida. É assim que você fala para o teu filho, né? Aí vem Maria e diz para Jesus assim, olha só, eles não têm mais vinho. Era uma festa de casamento, queridos. Uma festa de casamento naquele tempo durava 7 dias. Já pensou? Você casar, fazer uma festa de 7 dias, 7 noites? Meu pai. É muita comida, né? Aí vem Maria e fala para Jesus, olha, eles não têm mais vinho. Jesus responde assim, por que que a senhora está me dizendo isso? Você já fez essa pergunta para a tua mãe? Às vezes a tua mãe não fala umas coisas que mexem com você? Aí você diz, mãe, por que que você está falando isso? Aqui não tem nenhum filho assim, né? Tem. Diz, ah, sim, mamãe, vou fazer imediatamente. Jesus disse, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. A Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto muito, diz assim, fala com toda a educação, Jesus se vira para a mãe e diz, por favor, mãe, não me apressa. Você tem alguma mãe que te apressa? Tem. Que te cobra? Que te exige? Que te empurra? Né? A Bíblia Mensagem diz que, por favor, mãe, não me apressa. Então, gente, queridos, a gente vê que Jesus, no início do seu ministério, ele foi muito parecido conosco. Ou melhor, nós é que somos parecidos com ele. Por quê, queridos? Veja só, na cabeça de Jesus, no coração de Jesus, na alma dele, ainda não era a hora para o propósito que Deus tinha para ele se cumprir. Na cabeça dele, no coração dele, ainda era cedo. Ele nem tinha os seus discípulos todos. Então, né, na cabeça dele, no coração dele, se a gente pode entender, porque também era homem, né, ainda não era a hora. Ele ainda não estava preparado. Ele ainda não estava pronto para enfrentar o que viria pela frente. Presta atenção, querido. Estar pronto, dizer sim para um propósito que Deus às vezes traz para a nossa vida, que nos parece um desafio, nem sempre é fácil. Amém. Às vezes Deus coloca diante de um desafio, de um propósito, e a gente acha que não está pronto, a gente acha que não está preparado, a gente acha que ainda é muito cedo. É verdade. Não é? Então, não, agora não. Às vezes a nossa resposta é, agora não, ainda não, depois. Às vezes Deus fala com a gente procrastina, joga lá para frente. Presta atenção, queridos. Aconteceu com Moisés, quem sou eu? Aconteceu Gideão, quem sou eu? Também falou uma coisa parecida. Aconteceu com Jeremias, acontece conosco, aconteceu com Jesus.
também. Jesus também disse: por que a senhora está falando essas coisas? Ainda não é chegada a minha hora. Igual a gente, querido. Esses dias eu já ouvi alguém: vamos deixar isso para o ano que vem? Você conhece ninguém assim não, né? Não vamos resolver isso não. Né? A moça chega para o rapaz e diz: vamos casar. O rapaz diz: casar? Ainda é muito cedo. Vamos deixar isso para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Olha, vai para a faculdade. Faculdade? Não, agora eu não vou entrar numa faculdade no meio do ano. Deixa isso para o ano que vem. Vamos comprar uma casa? Não, agora não. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Às vezes, querido, a gente também não quer assumir o que Deus nos pede, aquilo que Deus nos fala, o que Deus orienta, o que Deus bota no coração. E aí você vem à igreja, a palavra é pregada para você, e a palavra te força. Faça o que Deus falar contigo, faça o que Ele te pede. Mas nós, às vezes, somos iguais, querido, aos profetas, somos iguais aos discípulos, somos iguais a Jesus. Nós, às vezes, não, vamos dar um tempo, não, vamos esperar um pouco, não, isso não é a hora, ainda não é a hora, deixa isso para depois. Vocês estão aí, minha gente? Amém. E aqui, querido, uma coisa interessante. No caso de Jesus, como no caso de alguns de nós também, existem pessoas que ao nosso lado, nessa hora, fazem toda a diferença. Amém. Quando você fica diante de um desafio que causa temor, que causa preocupação, meu Deus, quando eu entrei para a faculdade de medicina, meu Deus, 6 anos de faculdade, como é que vai ser isso? Não é quando você entra, começa alguma coisa, ou quando você faz a prestação de um apartamento, aí diz: olha, você vai pagar em 36 meses, em 60 meses, de 60 meses. O que é 60 meses? Meu Deus, onde é que eu vou estar aí daqui a 60 meses? E aí, querido, na hora do desafio, na hora que Deus nos pede algo, que a gente tem medo, que a gente se preocupa, que a gente acha que não está preparado, que a gente acha que não está pronto, nessa hora tem pessoas que fazem toda a diferença ao nosso lado, porque elas nos inspiram, porque elas nos motivam, porque elas nos encorajam, porque elas nos influenciam positivamente. Amém? Ela te encoraja a fazer algo que vai trazer mudanças, que vai trazer transformações, que vai trazer significado para a tua vida, para a tua família, para o teu futuro, para o teu coletivo, para aqueles que estão ao teu redor. Existem pessoas que estão ao teu lado para te ajudar nessa hora. No caso de Jesus aqui, querido, foi a sua própria mãe. Glória a Deus. Quem tem uma mãe que encoraje, uma mãe que anime, uma mãe que dá força, uma mãe: vai, meu filho, que Deus é contigo, vai, minha filha, que eu vou orar por você, vai que eu estou orando por você. Quem tem uma mãe assim, querido, é bênção. Amém. Um pai. Amém. Agora, quem tem uma mãe que diz para você: já sei que vai dar tudo errado. Aí é como diz um colega meu, diz assim: mãe, eu nem preciso do diabo. Oh, Deus. Porque o diabo é o vosso adversário. Mas tem gente, querido, que ao teu lado faz o papel do diabo. Não estou chamando tua mãe de diabo, não. Mas tem gente que, em vez de te encorajar, te desanima. Eu conto sempre para vocês, aí fico repetindo aqui, Na minha casa era assim, as coisas meu pai era cheio de ideias, estava sempre querendo fazer. E aí chegava: não contem para ninguém. Amém. Fora da família. Família que era eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Não contem nada. E aí ele tinha uma pessoa especial. Talvez você já sabe até o nome dela, Que era a irmã dele. Não conta nada para minha irmã, porque se contar para ela, azeda.
Na sua família não tem isso. Não é? Você conta tudo. Olha, ganhei uma nota boa. Vou ligar para minha irmã e vou contar para ela. Aí é nada. Estou falando besteira aqui, né, minha gente? Engraçado que aqui no caso de Jesus eu vejo, né, que Maria, ela foi quem encorajou a ele, né? Ela vendo a resistência dele a princípio, porque a princípio ele disse assim, não está na hora. Por que a senhora está falando isso? Por que a senhora está me apressando? Por que a senhora está me dizendo isso, que acabou o vinho? O que eu tenho com isso? As nossas linguagens de antigamente eram piores, né? Mulher, o que eu tenho contigo? Agora está mais educado, está mais... Eles deram uma esmerilhada aí, né? Mas as linguagens antigas, Jesus parecia ser mais brusco, né, com a sua mãe. Aí, ela, vendo a resistência de Jesus de fazer o que ela estava... Olha aí, ó, acabou o vinho. Ela disse algo parecido, né? Como eu botei ali. Maria, mãe de Jesus, virou para Jesus e disse, se não é agora, quando que vai ser? Eu tirei isso, querido, uma versão contemporânea, em que Maria diz para Jesus, olha, se não é agora, quando é que você vai fazer? Amém, querido? Amém. Talvez o Espírito Santo esteja falando com alguém aqui, querido. Amém. Você está diante de um desafio, você está diante de uma prova, você está diante de uma luta, você tem medo, ai meu Deus, vai ser muito arriscado eu me envolver nisso, vai ser muito arriscado eu fazer isso, será que eu tenho condições, será que eu sou capaz, será que eu tenho habilidade, será que eu vou dar conta disso? Aí o Espírito Santo traz você à igreja e fala para você, será, olha, se não for agora, vai ser quando? Amém. Nos ajuda, Senhor. Vai esperar mais o quê? Nada. E aqui, queridos, a gente vê, né? Muitas vezes, para o propósito de Deus se cumprir na minha vida, na sua vida, na vida de cada um, não é? A gente precisa de pessoas que nos ajudem. Amém. Amém? A gente precisa de pessoas que nos encorajem. Amém. Pessoas que nos deem forças. Amém? É verdade, queridos, que alguns de nós são pessoas muito fortes. Pergunta para o seu irmão, tu é uma pessoa forte? É uma pessoa forte? Aleluia. Se acontecer alguma coisa, você consegue se levantar sozinho? Ou será, se acontecer alguma coisa, você precisa de ajuda? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter sempre no coração, querido. Tem pessoas que sozinhas se levantam. De repente, até você que tem muitos filhos, você vê isso. Tem filho que se vira, dá seu jeito, se vira nos 30, se levanta, faz... E tem filho que você tem que ir lá, encorajar, pregar, repreender, né? Fazer uma porção de coisa, porque sozinho não se levanta. Graças a Deus, Maria, que você se levanta. Mas tem gente que sozinha não se levanta, não. Até nós mesmos que nos levantamos, já houve períodos que a gente não tinha condição de se levantar. Com certeza. Coisas aconteceram que nos derrubaram, quebraram as nossas pernas. Deus. Certa ocasião eu disse para uma pessoa que me pediu uma coisa, eu digo, olha, você está pedindo para uma pessoa que está com as pernas quebradas para correr uma maratona. Eu não tenho condições de fazer isso. Então Jesus não, a gente vê, queridos, que tem horas que para que o propósito de Deus se cumpra, eu preciso de gente. É por isso que a igreja é tão importante, querido. Amém. Porque na igreja a gente anima um ao outro, a gente encoraja um ao outro, a gente intercede um ao outro, a gente dá força, a gente dá ânimo, o Senhor é contigo, levanta a tua cabeça,
Vai em frente, prossegue, dias melhores vão vir. Confia no Senhor. Amém, querido? Por isso que a igreja é muito importante. Quando a gente não vê a igreja, querido, fica faltando. Fica faltando alguma coisa. Meu Deus, estou me sentindo vazio, estou sentindo falta da igreja, de ouvir a palavra, de estar com meus irmãos. Amém? Talvez você esteja passando por dias difíceis, por dias que estão trazendo até choro para você. Aí você chega na igreja e a palavra é pregada. Meu irmão, minha irmã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando Maria falou o que falou para Jesus, Jesus a princípio ele resistiu. Ele ficou parado. Né? Mulher, por que você está falando isso? Mas em algum momento ele respirou fundo e disse, é verdade, chegou a hora. E ele aceitou esse desafio dentro do coração dele, né? E esse propósito, e aí ele deu a ordem, mandou encher as talhas de água e transformou a água em vinho. Foi assim, queridos, que Jesus deu início aos seus sinais. Esse foi o primeiro milagre que ele fez, o primeiro sinal que ele realizou, que ele era o Messias esperado por Israel. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos, veja só, que esse milagre tinha um propósito, porque os discípulos estavam com ele porque ele chamou, mas os discípulos ainda não tinham visto nada. Aleluia. É interessante essa série, querido, que está passando, Chosen, que são os escolhidos, que apesar dela fazer umas viagens lá, contar umas histórias, é muito interessante um episódio só do questionamento dos discípulos com os discípulos. Um falando com o outro. Mas será que é ele mesmo? Mas será que ele chamou a gente? Não é? Por exemplo, eles mostram de uma forma muito especial Mateus era publicano, cobrava imposto. Mateus não foi criado na lei. E Jesus chega para ele e diz, vem, segue-me. E ele foi. E ele não conhecia um versículo bíblico. Você acha que Deus pode chamar alguém por um propósito que nem conhece a Bíblia? Sim. Se bobear, aqui tem. Você foi chamado e nem conhecia a Bíblia. Nem conhece um versículo. Não é? E foi assim que Jesus deu o primeiro sinal. E aqui a palavra faz questão de dizer que aí os seus discípulos creram nele. Daqui para frente, queridos, tudo seria diferente, né? Para Jesus, porque ele já tinha se manifestado, ele já tinha mostrado a sua cara, ele já tinha dito quem ele era, que ele era o Messias esperado, ele já sabia o que é que vinha pela frente. Ia haver muitas bênçãos, milagres, maravilhas, mas também ia haver muita oposição, perseguição, ataques. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Queridos, quando a gente toma um propósito que Deus botou no nosso coração e a gente faz, nem tudo é bênção não, meu irmão. É verdade. Nem todo mundo vai bater palma para você, não. Sim. Vai ter gente se bobear, vai até te jogar pedra. Oh, Deus. O quê? Você vai fazer isso? Tá maluca? Ficou doida? Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Daqui para frente, querido, tudo seria diferente na vida dos discípulos, para Jesus e também para nós, né? Amém. Tudo mudou para nós também. Graças a Deus. Presta atenção, já estou terminando. No caso de Jesus, foi o vinho que acabou. Às vezes, queridos, são nessas horas que acaba algo na nossa vida, que tira a alegria, que Deus começa algo que vai trazer mais alegria, Amém. que vai trazer o propósito dele, que vai trazer o plano dele. Glória a Deus. Amém? Talvez você hoje esteja até chorando por algo que acabou.
Estou falando, né, porque o vinho é um representante de alegria, né? Então talvez esteja vivendo uma hora que acabou alguma coisa e você acabou até com a tua alegria. Sorria, meu irmão. Por que você está com essa cara? Só você não sabe o que eu estou vivendo, né? Mas às vezes, queridos, são nessas horas que acaba algo que tira até nosso prazer de viver, motivação. Não tenho mais motivo para viver. E às vezes você escuta pessoas dizer, eu não tenho mais motivo para fazer nada, não tenho mais ânimo para fazer nada, não quero mais fazer nada, eu quero é morrer. Você ouve isso aí? Ou vai dizer que nunca ouviu? Aí você está repreendido em nome de Jesus. Vai que um anjo escuta e diga amém. Queridos, eu sei, eu posso imaginar o quanto isso pode estar sendo desafiador para você ouvir isso, né? Que quando às vezes acaba algo que tira a tua alegria, que te desanima, que te abate, que te derruba, que essa hora pode ser uma hora em que Deus vai começar algo que vai gerar um propósito dele na sua vida. Às vezes, querido, no meio das situações que a gente está, é muito difícil ouvir isso. Ele está falando isso porque ele não sabe o que é que eu estou vivendo. Né? Você vivendo o que você vive, né? Só você sabe o que acabou, só você sabe o que você não tem mais. Então, queridos, essa palavra vem para nos desafiar, vem para nos movimentar, vem para provocar alguma coisa na sua vida. Amém? Essa palavra que Deus está trazendo para nós aqui, qual será a ação, o agir que Deus está pedindo de nós agora? Né? Especialmente para você que resiste, para você que diz, mas como? Agora? Não é hora, não é momento. Nessa altura da vida eu agora vou fazer isso. Nessa altura da vida eu agora vou fazer aquilo. Isso não, já passou o tempo, já passou a hora. Principalmente a gente que já é calibrado, a gente acha que a gente está aqui e não tem mais nada para fazer. E aí o Espírito Santo vem. Ainda tem muita coisa. O Espírito Santo vem falando no teu ouvido. Olha só, uma coisa que eu quero falar diretamente no teu ouvido. Eu ainda não acabei com você não, viu? Eu ainda não terminei o que eu quero fazer na tua vida. Será que você pode ser Espírito Santo? Não precisa falar no ouvido, né? Mas vou dizer, meu irmão, Deus ainda não acabou contigo não. Deus ainda tem muita coisa para realizar na tua vida. E ele provoca um momento. Se não é agora, vai ser quando? Porque a gente está sempre transferindo, querido. Deixa para a semana que vem. Deixa para o mês que vem. Deixa para o ano que vem. A gente está sempre jogando para frente. Então, queridos, essa palavra aqui, né? Jesus, quando fez o que ele fez para provocar movimento. Não é? Para fazer movimento em Israel, fazer movimento no meio de seus discípulos, no nosso meio. Então eu falo com você que talvez esteja perguntando, mas agora? Agora? Fazer isso agora? Nesse momento que a gente está vivendo? Não é melhor esperar as eleições de 26? Pelo amor de Deus, meu irmão. Não, agora a gente tem que esperar. A gente não sabe como é que as coisas vão ficar. Esperar o quê, meu irmão? Se Deus é por vós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, essa palavra para você, tenha fé. Amém? E não basta ter fé, dê passos de fé. Ouça a voz de Deus. Faça o que Deus está te pedindo. E você vai ver transformações, você vai ver mudanças, você vai ver coisas acontecerem.
Amém? E para terminar, querido, tem água que Deus quer transformar em vinho. O que você diz da minha vida? Isso é uma água. Vida financeira, meu Deus, isso é uma água. Doença é uma água. Tem coisa que Deus quer transformar. E a gente começou o mês de agosto, querido, falando que no mês de agosto, o agosto ia trazer alegrias para a nossa vida. Amém? Tem alegrias que Deus quer trazer para a tua vida. Né? A alegria voltou para essa festa de casamento. Essa alegria voltou porque Jesus se manifestou a sua glória. A alegria voltou para o coração dos discípulos que talvez estivesse, mas será que é ele? Será que é? A alegria voltou para Maria, porque não tem uma coisa que uma mãe mais gosta, vendo o seu filho, a sua filha indo em frente, seguindo, prosseguindo, ganhando dinheiro, não é? Realizando a sua vida. Meu irmão, tem uma alegria que ainda vai acontecer na sua vida nesse mês de agosto. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou orar, depois pastor Rafael, por favor, tire para nós a oferta missionária, que hoje é domingo missionário, mas eu quero primeiro orar. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Amém. Talvez tenha alguém aqui derrubar. Talvez não. Você está de pé. Glória a Deus. Mas você tem dúvidas. Você tem medo. Você tem preocupação. Será que isso é hora de fazer isso? Será? Não sei o que Deus está colocando aí no teu coração. Não sei o que a vida está te mostrando, oferecendo. Não é? E você diz, mas será que isso é a hora? Será que esse é o momento? E você fica procrastinando, diz, não, vamos deixar isso para depois. Não, isso não é agora, né? Deus está falando com você. É agora. É agora. Está na hora de você pegar tuas talhas, encher elas de água. Está na hora de você começar a organizar as coisas. Está na hora de você dar passos de fé, ter atitude de fé. Está na hora de você parar de falar as reclamações que você fala, as murmurações que você fala, os questionamentos que você traz. Está na hora de você agir, meu. A fé sem obras é morta. Amém? Abaixa a sua cabeça. Deixa essa palavra cair. Deixa essa palavra cair no teu coração. Talvez você está sendo desafiado a tomar atitudes, a tomar decisões, a fazer escolhas, a fazer movimento, a mexer com as águas. Mas você fica falando, mas será? Será que essa é a hora? Será que Deus ainda tem isso para mim? O Espírito Santo está aqui falando com você. Se não é agora, vai ser quando? Parece que Deus fica esperando da gente uma atitude. Como ficou esperando Moisés ir lá naquela sarça. Como ficou esperando Zaqueu subir na árvore para ver Jesus passar. Como ficou esperando Gideão olhar para o anjo que falava para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Esse Deus que pode tudo, queridos. Tem hora que Ele tem paciência de esperar um passo de fé, um passo de coragem, um passo de confiança naquilo que Ele fala e que Ele pede. Eu gosto de dizer muito, queridos, presta atenção naquilo que está sempre voltando, porque na minha vida foi assim. Aquilo que está sempre voltando no teu coração, sempre voltando, certamente tem algo de Deus ali, porque Deus traz de volta para o teu coração. Você, não quero mais saber disso. Aí Deus traz de volta para o teu coração. Não quero mais saber disso. Aí Deus traz um sonho. E no sonho você vê aquilo que Deus tem falado. Não quero mais saber disso.
Aí você tropeça com alguém, alguém fala uma palavra para você que toca bem naquele assunto. Meu irmão, Deus, ele tem paciência de esperar. Ele é um pai que às vezes ele insiste. Ele insiste. Mesmo que o filho não se levante, talvez a vida de alguns de nós aqui foi uma luta para tirar um filho da cama para ir para a escola. Eu vivi isso. Já minha irmã viveu exatamente o contrário. Meu sobrinho que está me assistindo pela internet agora vai se lembrar. Ele, quando acordava, rapidamente se preparava, se arrumava, sentava e dizia: mãe, você está me atrasando. Eu me lembro dele falar isso. Mãe, você está me atrasando. Alguns de nós, queridos, somos precipitados, a gente faz logo. Outros, queridos, só com alguém dando força. E o Espírito Santo hoje está aqui te dando essa força. Você está chorando, mas tem uma manhã chegando. Acabou alguma coisa, mas Deus tem mais para você. A rede veio vazia, mas Jesus tem uma rede cheia para você. Pai querido, eu coloco a vida de cada um aqui diante de Ti. O Senhor sabe, Pai, quem está passando pelo que está passando, está sendo desafiado, talvez esteja sozinho, lutando para alcançar algo, talvez tenha alguém encorajando, talvez a luta do meu irmão é com aqueles que desencorajam, é com aqueles que desanimam, são aqueles que botam para baixo. Mantenha o meu irmão, a minha irmã de pé, Pai. Como já foi dito aqui, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Pedro é um exemplo para nós de alguém que já estava no meio de um milagre, andando sobre as águas, aí tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento e ele afundou. Então, meu irmão, não olhe para a força do vento, não olhe para a força dos opositores, não olhe para a força daqueles que tentam te desanimar, olha para Jesus. E ele diz: vem, continua, prossegue, hoje, amanhã e depois, porque o meu propósito vai se cumprir. E tem uma alegria que vai chegar na tua vida ainda nesse mês de agosto. E não se esqueça de dar toda a honra, dar toda a glória ao nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.